Então, a gente parou lá na página 26, tem duas imagens ali na página 26, né? Duas gravuras, e aí, a partir das gravuras, para verificar quais afirmativas estão corretas, né? Aí fala assim, as condições de vida dos operários em Londres durante o século XIX era de grande sofrimento. As longas horas de trabalho, em condições insalubres, acabavam por abreviar a vida dos trabalhadores, ou seja, né, a expectativa de vida diminuiu consideravelmente. Os acidentes eram bastante comuns e os operários mutilados perdiam seus postos de trabalho. Lembrem-se que não existe garantia nenhuma, porque foi acidente de trabalho ou coisa parecida. Né? Então, está correta. Número 1. A pobreza poderia ser observada em quase todas as partes das cidades. Porém, era nos bairros localizados próximo aos complexos fabris que ela era vista em sua dura realidade. As casas geminadas eram apertadas e quase não recebiam luz solar. Tampouco tinham ventilação. As condições precárias, e o filme lá do Charlie Chaplin também demonstra isso, acho que de forma bem veemente, né? As condições, né? Ele faz uma crítica, obviamente, usando humor ali, é uma sátira, mas ele consegue, que a gente consegue vislumbrar as condições de vida dos próprios trabalhadores que moravam próximos às fábricas, mas em precárias condições também, né? Então, também está certa. E 3, o aumento da população miserável que vivia pelas ruas das cidades, como uma das consequências da Revolução Industrial, sim, até porque se a gente tem um grande êxodo rural, a gente pensa lá no êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, a gente lembra que a cidade não dá conta. Né? Esse êxodo rural é muito grande, então a cidade não dá conta de conseguir equalizar e nem ter emprego para todo mundo. Então vai ter uma parcela aí massiva que vai estar desempregada, também que vai gerar marginalização. Certo? Então, todas as alternativas estão corretas. E a gente vai lá para a hora do estudo. Né? O objetivo era corrigir a hora do estudo, mas as questões eram importantes, por isso que a prof voltou. Tá? Então, hora do estudo, página 28, 29 e 30, para a gente encerrar esta unidade. Então, olha lá. A número 1 era para elaborar um texto, né? Elaborando um texto ali, explicando que contingências históricas permitiram que a Inglaterra fosse a pioneira na Revolução Industrial, ou seja, o que fez com que a Inglaterra fosse pioneira na Revolução Industrial a partir de 1750. A gente tem que lembrar que a Inglaterra vivia um sistema parlamentarista, certo? Tinha passado pela Revolução Gloriosa, e a Revolução Gloriosa cria os direitos ali, né? A Declaração de Direitos, a Bill of Rights. Bill of Rights, então, é a Declaração de Direitos feitas a partir da Revolução Gloriosa, e aí faz com que a Inglaterra passe de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista, né? Então, esse é uma das situações. A Revolução Puritana também, né? Lembrem-se do Oliver Cromwell, ele assina um documento que permite que tudo que chegue à Inglaterra ou saia da Inglaterra seja através de embarcações inglesas, ou seja, fortalece a marinha inglesa, então é muito importante esse expansionismo marítimo da Inglaterra. Então, revolução parlamentarismo, revolução puritana, expansionismo marítimo, nesse domínio do mar, essa questão de produtos que saem e entram na Inglaterra somente com embarcação marítima, o acúmulo de capital que a Inglaterra vai ter, a quantidade de matérias-primas, principalmente ferro e carvão, tá? Fez com que, então, a Inglaterra fosse o berço da Revolução Industrial. Outra questão é a lei de cercamento de terras, que contribui muito para isso também, né? As terras são cercadas, o que fundamenta lá a ideia de propriedade privada do John Locke, né? E esse cercamento de terras faz com que haja um fomento à criação de ovelhas, certo? E aí para a produção e beneficiamento da lã, e a primeira indústria que se tem notícia na Inglaterra é a indústria têxtil, que se estabelece no país inglês, certo? Então, essas são as principais características aí da número 1, né?
A número 2, tá? Também tem um texto, e, segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado. Agora é um novo ritmo, né? Agora é um novo tempo. O tempo da indústria tem essa questão, tipo, vamos esquecer o passado, porque esse novo tempo tá marcando um novo ritmo. Então, agora o tempo não é mais pela natureza, o tempo é pelo relógio. Então, isso marca um novo ritmo, que é o ritmo da produção industrial. Daí a B fala o seguinte: de que maneira a Revolução Industrial dos séculos 18 e 19 alterou o sistema de produção? Eu já falei para vocês do sistema de produção, né, das 3 fases. Então, como é que é alterado? Antes o produto era artesanalmente feito. Depois, nós temos as manufaturas. Depois das manufaturas, nós temos a maquinofatura. Então, essas são as etapas, certo? Ali, de alteração do sistema de produtividade. Então, a Revolução Industrial, ela é muito importante porque ela altera totalmente o sistema de produção, certo? E ela estabelece o capitalismo como sistema econômico vigente. Então, o produto deixa de ser artesanal, temos a manufatura, divisão do trabalho, temos a entrada da máquina, substituição do trabalho do homem pela máquina e, principalmente, agora a divisão do trabalho, onde o indivíduo ele detém um conhecimento específico de uma área só do trabalho, não da sua totalidade do seu produto. E, certo, gente? Alguma pergunta? Não. Não, nenhuma pergunta, gente. Gente, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui à nossa correção. Número 3, tá? Ali na página 28. Tem um processo ali histórico de transição do modelo produtivo, denominado Revolução Industrial, analisa as afirmativas. Quais estão corretas também. O movimento iniciado na Inglaterra durante a segunda metade do século XVIII trouxe grandes mudanças na vida do trabalho das pessoas em várias partes do mundo? Sim, né? A Revolução Industrial gerou um grande aumento na produção de vários tipos de bens. Parte desse aumento resultou na introdução de máquinas automáticas e no desenvolvimento das fábricas? Sim, também. A introdução das máquinas automáticas nas indústrias têxteis da Inglaterra, fato que ocorreu entre 1750 e 1800, assinalou o início da fábrica moderna? Sim, que a primeira indústria é a indústria têxtil. E quarta, a Revolução Industrial não poderia ter sido desenvolvido sem carvão e o ferro? Está correto também, que é por conta dessas matérias-primas, carvão e ferro, que a Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial. O carvão fornecia energia para acionar as máquinas a vapor e era necessária a fabricação do ferro. O ferro era usado para aperfeiçoar as máquinas. Correto. É a alternativa A. Todas estão corretas. A número 4, nós temos ali também para ver quais estão corretas. A primeira, o processo histórico de substituição do modelo de produção artesanal, natural, manual, pelo emprego de máquinas caracteriza a Revolução Industrial? Sim. Tá? Número 2, a Revolução Industrial se originou inicialmente na Inglaterra, país que tinha matéria-prima e mão de obra abundantes? Sim, mão de obra abundante por conta do êxodo rural, cercamento de terras. Tá? E aí, como tinha muita mão de obra, claro que o valor é a lei da oferta e procura. O Karl Marx fala isso também, dessa procura, tá? Então, tinha muita oferta, né, tinha muita procura de trabalho e pouca oferta de trabalho. Automaticamente, o salário acaba baixando. E a 3, a Revolução Industrial teve início no século XVI? Não, tá? É século XVIII, a partir de 1750. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. É a alternativa D, de Deus. Vamos lá. Aí, número 5, tem uma imagem. E qual está correta? O que vocês colocaram aí no número 5? Me digam. Quem fez? Alguém que fez? O que colocou?
Ninguém fez aí, gente? O que vocês colocaram? Eu botei a letra E. Certinho. Eu também, aí. Tá certinho, Também. Lucas. Fran, quem colocou a letra E, correto, tá? É a letra E, a alternativa correta, né? Com base na imagem, qual a alternativa correta? Para baixar os custos da produção, foi utilizado na Revolução Industrial tanto o trabalho infantil quanto feminino. Lembrem que eu falei para vocês que essa substituição ela era muito importante porque eles pagavam a metade do salário que pagavam para os homens e as mulheres e crianças deveriam produzir a mesma coisa que os homens produziam. Certo? Está correto. Número 6. Universidade do Ceará, lá. Qual a alternativa que vocês colocaram? Letra A. Letra A? O que mais? Alguém colocou outra alternativa? Além da A? Temos uma outra possibilidade? A C? A C? Vamos lá, ó. Tem o texto e fala, letra A. Aqui é do Thompson, tá? É um cara também muito importante na área que fala sobre memória. Aí, professora. Vamos ver. Letra, diz assim, qual é a alternativa incorreta, tá, gente? Vocês leram ali? É a alternativa incorreta. Quando tem exceto ou incorreta. Tá? Sim. Então é a D, né? Então é a D. Muito bem, Lucas. É a letra D, porque é a alternativa incorreta. Certo? É a letra D. Pode-se concluir que, apesar do rígido controle imposto aos trabalhadores na linha de produção, eles acabaram adquirindo maior autonomia em relação à realização e divisão de tarefas e o ritmo de produção. Eles não têm autonomia nenhuma. Tá? Eles têm perda de autonomia, eles não têm ganho de autonomia. Tá? Então, a única alternativa correta é a alternativa D. Então, a gente tem que prestar atenção ali no direcionamento da questão, no que ela está pedindo. Vamos lá. 7. Entre as consequências da primeira Revolução Industrial. Primeira, restrita à Inglaterra, certo? Nas várias regiões do mundo encontra-se. Tá? Qual a alternativa correta? Gente, a primeira a gente já elimina, né? Ampliação de tráfico de escravos. Estou falando de outro contexto histórico. Tá? Então, realiza que a letra A não é. Eu acho que é a B. Incentivo à independência das colônias africanas. Deixa eu só falar para lembrar vocês de contextos históricos. Independência das colônias africanas é pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Então, a luta pelas independências das colônias africanas é posterior à Segunda Guerra Mundial, posterior a 1945, certo? Então, nós vamos ter muita luta de independência das colônias africanas, 1960, 1970, certo? Ali naquele contexto de Guerra Fria, existe um movimento muito grande dessas colônias para conseguir se desvincular. Por quê? A Revolução Industrial vai gerar o chamado imperialismo, que é o domínio das nações mais poderosas sobre as nações mais fracas. Vai transformar a Inglaterra, no século XIX, o país mais poderoso do mundo e vai dominar inúmeros territórios. Então, não existem esses movimentos nesse contexto histórico. Então, a letra B, descartamos. Ficou a C e a D. Agora, a primeira fase da Revolução Industrial afeta o Brasil, gente? A primeira fase da Revolução Industrial afeta o Brasil? Não. Não, tá? Só vai afetar o Brasil início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então, se a primeira fase da Revolução Industrial é restrita mais à Inglaterra, a alternativa certa é a alternativa C. Pressão do governo britânico, inglês, a tentativas de desenvolvimento autônomo em regiões periféricas, como ocorreu no Brasil durante o Segundo Império. Ou seja, olha só, o governo não queria a autonomia das regiões subjacentes, tá? Eles queriam dominar e não queriam que eles tivessem autonomia. Então, havia um domínio aí por parte uma pressão muito grande por parte do governo. No Brasil, a mesma coisa. Então, não houve um fomento do governo brasileiro no Primeiro Império, nem no Segundo Império, para o desenvolvimento industrial. Não havia esse fomento. Ele vai acontecer
lá no Segundo Império, com a questão do café, pela lucratividade do café, eles vão começar a investir nas primeiras indústrias, que também vão ser indústrias têxteis, que vão utilizar a mão de obra italiana também nesse processo. Mas não há um fomento, uma política de governo para esse incentivo. Entendam a diferença. Vai acontecer algumas situações de investimento, mas não de fomento governamental. Então, alternativa certa, alternativa C. Né? A oitava, que é da PUC, do Rio Grande do Sul, certo? A PUC adora colocar a questão assim que tu coloca, que a gente coloca, como é que é? Completa as questões, tá? Então, a Revolução Industrial se consolidou na Inglaterra, apresentava fatores condicionantes em variados campos da sociedade britânica. No campo constitucional, tem-se o que agora? Que tipo de monarquia? Monarquia parlamentar. Ótimo, perfeito, Lucas. Monarquia parlamentar. No que se refere ao pensamento econômico, encontra-se o quê? O mercantilismo. Mercantilismo? Será? Pensem. Não, é liberalismo. Isso mesmo, já pensou, já percebeu, né? Gente, mercantilismo século XVI, XVII. Lembra do iluminismo? O iluminismo século XVIII combate o quê? Mercantilismo. E o que o iluminismo traz? Liberalismo. Menos intervenção do Estado na economia, mais poder para as indústrias capitalistas. Então, o novo sistema que vai se estabelecer, que vai se consolidar, é o liberalismo lá de Adam Smith, que a gente já falou lá no século XVIII. Muito bem, liberalismo. No plano ético, fundamentação religiosa, cita-se o quê? Protestantismo. Isso mesmo, protestantismo. Tem um livro, eu tenho aqui na minha biblioteca, mas eu tenho que achar onde ele está. Já achei, peraí, vou pegar para você. Já vi. Esse livro aqui é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, tá? De um autor chamado Max Weber. Se vocês não ouviram falar dele, vão ouvir, porque a Carla vai falar pra caramba dele ainda, tá? Se já não falou do Max Weber. E esse livro, ele é desse contexto, onde ele vai falar, tá? Sobre a questão do capitalismo, o link do capitalismo com o protestantismo, né? Então, lembra do discurso da Igreja Católica, lá na Revolução Protestante, e aí ele vai falar, vai fazer esse link. O livro é maravilhoso, é muito bacana mesmo, certo? E vai fazer meu livro está todo anotado aqui, das questões principais. Ele vai falar do calvinismo, ele vai falar das concepções de Lutero, tá? Ele vai falar das condições de mercado, do capitalismo, tá? Então, é muito... Aí ele diz aqui, lembre-se que o dinheiro é de natureza petrolífera e geradora. Dinheiro pode gerar dinheiro e seu produto gerar mais, e assim por diante. E ele vai defender essa questão, né, de mercado e tudo mais. Então, é bem legal o livro, quem tiver a oportunidade de ler. Tá? Professora. Oi? Daí dentro das igrejas protestantes na Inglaterra, era só o anglicanismo ou todas as protestantes lá eram, tipo, bem-vindas? Olha, não, Lucas, por isso que massivamente vai ter um grande movimento migratório para a Nova Inglaterra, que seria os Estados Unidos, porque eles vão estabelecer, sim, o anglicanismo como religião oficial e vai haver uma perseguição de todas as outras religiões. A partir do século XVIII, que aí nós já temos uma monarquia parlamentar, nós já temos algumas mudanças, vai haver, de certa maneira, uma liberdade maior a outras religiões, que no século XVII e XVI não havia, certo? Então, isso vai acontecer. Posterior à questão da monarquia parlamentarista, vai haver mais liberdade, sim, para outras religiões. Mas a Inglaterra teve como característica muito forte o estabelecimento de uma única religião, que é o anglicanismo. E aí, é claro, quando começa essa liberdade, o anglicanismo ainda é maioria. Você vai ter lá as minorias de outras religiões protestantes. Mas conforme o capitalismo vai se estabelecendo, e é um sistema econômico que também valoriza os protestantes de maneira geral, então vai haver mais liberdade para outras religiões protestantes, né? E há uma diminuição bem considerável do catolicismo dentro da Inglaterra, né? Ele não é muito bem-vindo,
no país inglês, e vai haver com o estabelecimento do capitalismo, vai haver essa diminuição ainda maior, porque o discurso protestante é o discurso ligado à questão ai, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci a palavra agora, o conceito. Do dinheiro ali, mas tem um nome para isso, né? Que eu não me lembro agora, quando eu lembrar eu falo para vocês. Da prosperidade, lembrei. É o discurso muito grande da prosperidade. E a Igreja Católica ela vai ter que se moldar a isso. Para ela não perder mais e mais adeptos, ela vai ter que alterar o seu discurso. Tá? E esse discurso da pobreza excessiva vai sendo modificado. É claro que o capitalismo, de forma gritante, é um abismo aí, ele cria esse abismo no quesito desigualdade social, né? Uma das grandes características, uma das grandes críticas do marxismo ao capitalismo é a desigualdade social. Se a gente for pensar hoje, Brasil, hoje nós vivemos um abismo também, em termos de desigualdade no nível de educação. Tá? Então, o Brasil hoje, a pandemia deixou isso muito latente no nosso país, tá? Esse abismo que há entre a educação pública e a educação privada, aos acessos aos instrumentos de estudo, né? A instrumentalização, como esses alunos estão tendo aula, de que maneira que eles estão tendo, como é que o conhecimento está chegando até eles. Eu acho que isso é uma marca muito grande aí do momento que nós estamos vivendo hoje, que é essa questão ligada à pandemia. Eu estava vendo uma reportagem, em alguns países, eles não estão com problemas porque as escolas públicas destinaram a todos os alunos os tablets. E com a internet, então, os alunos não estão tendo esse vácuo. E no Brasil, nós temos milhares de alunos que, desde o início da pandemia, não têm contato nenhum, nem com o professor e nem com nada ligado à escolarização. Né? Então, aí mais lá na Revolução Industrial, essa desigualdade, e agora na pandemia, no nosso país, essa desigualdade educacional, que é gigantesca. Por exemplo, no município, agora de Balneário Pissarras, eles vão ter uma aula, os professores têm que dar uma aula para cada turma por semana. Uma aula a cada turma por semana, somente. Então, é um número extremamente reduzido. E os acessos à plataforma que eles proporcionaram também é um número reduzido. Eles não têm aula ao vivo, é só acesso às atividades a uma plataforma. E é um número muito reduzido de alunos que acessam essas plataformas. Né? Então, vamos dizer que não chega a 20% de acesso. Então, né? Olha lá, então, a questão 8 da PUC ficou a alternativa C, tá? Porque termina ali com a liberação da mão de obra causada pela prática dos cercamentos de terra. Alternativa C. A número 9 é do Enem. Lembrem-se, questão do Enem sempre tem um texto de interpretação, certo? O que vocês colocaram ali na questão do Enem? Qual a alternativa que vocês colocaram? Alguém? Povo de Deus que no deserto andava? Alguém colocou alguma alternativa na questão 9 do Enem? Coloquei A, mas Eu não coloquei a tenho B. certeza. Colocou A? Quem mais colocou outra? Tem outra aí? Ninguém colocou outra, gente? Eu coloquei a B. Vamos lá, então. Lembrem-se que a questão do Enem está muito linkada ao texto. Uma das formas da gente fazer resolver as questões é ler primeiro o que está sendo pedido, para daí a gente ir para o texto. Então, qual é o pedido aqui da questão? Qual é a informação? Qual é o direcionamento da questão? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XX? Então, a relação dos avanços tecnológicos, né, industriais e as características das cidades industriais. Qual é a relação entre eles? Aí o texto fala: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa.
suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. Ignorância porque não havia escolarização. As crianças estavam trabalhando, tá? Fumaça é o impacto ambiental, né? Favela por conta do crescimento desordenado das cidades, as precárias condições. Falta de higiene e tudo mais ali na questão da sujeira, né? As novas fábricas, os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que o seu poder, ou seja, da exploração do trabalhador. Vamos lá agora. Letra A. A facilidade em se estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados. Hashtag não. Cidade é um espaço para livre iniciativa, era um espaço privilegiado, todo mundo tinha livre iniciativa. Lembra que havia até uma pressão do governo? Então, essa esquece. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano. Havia planejamento urbano, gente? Há planejamento urbano hoje, no século XXI, em todas as cidades brasileiras? Há um plano. Hoje é obrigatório cidades de mais de 50 mil habitantes terem plano diretor, ou seja, para o crescimento da cidade. Aqui não tem plano diretor, aqui não tem planejamento urbano algum. Por isso, favelas, por isso, sujeira, porque não tem planejamento urbano. C. A construção de núcleos urbanos integrados por meios de transporte que facilitavam o deslocamento dos trabalhadores. Gente, nem fala isso aqui. Facilidade de meios de transporte, facilita a chegada. Aí, D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia. Está falando alguma coisa disso aqui no texto, gente? Tem que lembrar? Não. Análise do texto. Aí, olha aí. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos, favelas. Favela é um aglomerado. Mercados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Aqui está falando desespero lucrativo, desordem lucrativa, ignorância lucrativa, favela lucrativa, tá? Mostrando essa escravização em relação de poder. Então, alternativa E. Lembrem que a ideia de direitos humanos está muito presente nas provas do Enem. Hashtag fica a dica, certo? Então, a alternativa certa é a alternativa E. É bem tranquila essa questão de estar sendo resolvida. Tá? E a 10, o que vocês colocaram? Sobre o trabalho infantil e feminino. Assinale a alternativa incorreta. Sobre o trabalho infantil. Sobre o trabalho feminino. É a incorreta. É incorreta. Muito bem, Lucas. Trebian. A letra A é incorreta. Casos de exploração do trabalho feminino e infantil foram recorrentes durante o século XVIII e XIX, deixando gradualmente de aí o cara vai lá, ele lê assim a questão. Casos de exploração feminino e infantil eram recorrentes. É isso mesmo, é recorrente no século XVIII e XIX. Aí coloca como alternativa. Não, essa tá certa, ele não lê o restante. Aí olha o que diz o restante. Gradualmente, deixando de existir gradualmente no século XX. Encontra-se completamente radicados no século XXI. Não tem mais exploração, nem feminina, nem infantil. Só que não. Então, é a alternativa incorreta. Hashtag... Fala, amor. E a número 8, a alternativa? A número 8, amor, é a C. Isso, 8 é a C. Obrigada. De nada. Alguma pergunta, gente? Algum... Não? Nada, gente? Então, beleza. Então, é o seguinte, olha o que diz aqui o Max Weber. O capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição ou pelo menos com a moderação racional desse impulso irracional. O capitalismo, porém, identifica-se com a busca do lucro sempre renovado por meio da empresa permanente, capitalista e racional. Tá? Então, quem tiver a oportunidade, ele vai falando do acúmulo de capital, ele fala sobre a questão do estado do bem-estar social também, ele vai falar. O livro, gente, vale muito a pena ler esse livro, e até para ter
até para ter, vamos dizer assim, um embasamento para discutir Max Weber, né? Um dos livros mais importantes dele. Muito bem. Nenhuma pergunta, tudo certo. Eu vou fechar aqui e vou colocar lá no grupo de vocês. Você já, né? Vou abrir as trilhas, certo? Então, vou dar uma semana, como eu sempre dou, né? Para vocês realizarem as trilhas já da unidade 20 da Revolução Industrial, certo? Então, lembrem-se, hashtag fica a dica. Tem o trabalho do filme, quem não me enviou ainda por e-mail, envie-me, sabe? Porque eu vou colocar lá a notinha no sistema e depois não vai dar para você entregar até o final do bimestre. Então, gente, façam atividade, já enviem e nós vamos fazer, então, e realizar as trilhas até semana que vem. Na semana que vem, a gente vai falar de revoluções burguesas, que é a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, para depois falarmos só de Brasil. Certo? Muito obrigada para quem ficou comigo até agora. Beijinhos, corações para vocês, tá? Final de semana maravilhoso. Se cuidem, né? E descansem, certo?